dia a todos. Vamos trabalhar um pouquinho a educação física dentro da proposta dela, da Base Nacional Curricular Comum. Tem que atuar em cima de áreas de saúde, de propostas voltadas para a área de saúde, tá bem? Então a gente já tinha essas aulas teóricas, aquelas que eu tinha que sair correndo atrás de vocês pela escola para poder convencê-las a fazer. Agora a gente tem mais um motivo para trabalhar em cima disso daí. São aulas voltadas para a vida, como eu digo para vocês, e eu espero que isso já possa ajudá-las nesses dias de permanência sentado, deitado, com pouca atividade física. Talvez vocês tenham que ficar bem atentas ao que a gente vai explicar hoje, tá bom? Vamos lá? Repara nessa menina, na primeira foto, olha a diferença que ela tem de um lado para o outro. Então essa menina tem um desvio bem acentuado, que depois é corrigido com uma cirurgia, e aí ela fica com uma postura melhor, porém um procedimento bem grande ali atrás, bem amplo, para correção de um desvio. Muito provavelmente ela já nasceu com esse problema, mas isso pode ser desenvolvido por má postura durante uma vida com hábitos ruins nesse sentido, tá? Então vamos conversar a respeito. O primeiro desvio que eu quero mostrar para vocês se chama escoliose. É um desvio lateral, a gente diz que a coluna desvia em S, tá? Aqui a gente tem uma coluna normal, alinhada, e ali a gente tem uma coluna com um desvio bastante acentuado nesse sentido, tá bom? O que pode causar isso no dia a dia de uma pessoa? Um exemplo, são N possibilidades, esse é um exemplo. Bolsas ou mochilas muito pesadas e utilizadas lateralmente. Observa que para poder trazer o centro de massa da bolsa para perto do seu centro de massa, porque isso facilita o deslocamento, pensa assim, se eu pego um objeto pesado, coloco um objeto longe do meu corpo, ele fica mais pesado assim ou mais pesado assim? Ele provavelmente fica mais pesado assim. A mesma coisa aqui, se ela carrega na extremidade tem um determinado peso, se ela puxa para dentro, a sensação no corpo dela é que o esforço ficou menor, tá bem? E a gente chama isso de torque, tá? Então ela está trazendo para perto para poder diminuir o esforço que a musculatura dela lateral estava fazendo, a musculatura dela a musculatura do tronco dela estava executando, tá? E isso faz com que o lado de cá trabalhe mais fortemente para poder puxar o corpo para lá, e esse esforço repetidos dias, pode fazer com que haja um desequilíbrio na musculatura de tronco dela, fazendo com que ela crie uma escoliose que inicialmente não existia ou que não era grande, tá bem? Então é uma questão postural. O segundo desvio, a gente chama-se lordose, tá? Que é essa curvatura muito acentuada aqui, ó. A curvatura existe, ela tem o nome de lordose. O problema é a hiperlordose, quando isso se torna muito agudo. Você pode perceber que entre um modelo e outro, a curva está bastante diferente, tá bem? Então, não é a mesma modelo, ela só forçou um pouquinho mais a postura, tá? Observa que esse ângulo vai gerar um esforço nessa região lombar muito forte, com um possível processo de dor que a gente vai conversar daqui a pouco, tá bem? Uma situação corriqueira que a gente vê desenvolver esse problema, inclusive a gente tem isso hoje em dia entre as nossas alunas e atletas, tá? Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando, mas a menina de lá tá com o corpo mais bonitinho, tá bom? O bumbum tá mais bonitinho, tá mais arrumadinho, redondinho. Eu tenho certeza que eu conheço as minhas alunas, porém tem um detalhe, não é o corpo normal dela. O corpo normal dela é esse aqui, tá certo? E aí, por uma questão estética, talvez, ela contrai muito a musculatura lombar e isso forçadamente e por muito tempo vai acabar desenvolvendo aquela hiperlordose, que eu volto a dizer, não era a estrutura natural do corpo dela. Ela provoca esse desvio muito acentuado, tá bem? O terceiro exemplo a gente chama de hipercifose, tá certo? Que é essa musculatura, a pessoa fica uma concha, ela vai se fechando, tá bem?
também pode ser desenvolvido por má postura. Você vê aqui a mesma modelo em duas situações completamente distintas, e eu já corrijo algumas alunas minhas com relação a isso. Qual fica mais bonita? Qual você acha que com o passar do tempo é mais saudável? A menina que permanece nessa postura ou a menina que permanece nessa postura? A resposta é óbvia, não é? No lado de cá a gente tem uma imagem do que está acontecendo com a coluna dela entre um exemplo e outro, tá? Ok? Você vê que aqui, ó, ela mantém o alinhamento, o prumo no centro, enquanto a de cá projeta a cabeça para frente e tem um alinhamento totalmente deslocado do centro de massa desse conjunto, que vai gerar uma carga muito forte aqui, tá bem? Um erro comum para provocar a cifose é o uso de mochilas muito pesadas em relação à estrutura física da pessoa que está carregando. O que está acontecendo aqui? A mesma dinâmica daquela bolsa lateral que eu mostrei algumas imagens atrás. Ela, para tentar trazer o peso para dentro do corpo dela, ela acaba flexionando para frente, mantém os ombros extremamente contraídos, o peito extremamente contraído, porque ela está puxando para cá, ok? Deixando de lado as características visuais e olhando por dentro, tá bem? O que está acontecendo mais gravemente ali é o seguinte: aqui a gente tem uma imagem esquemática de duas vértebras da coluna vertebral. Entre as duas a gente tem um disco intervertebral. Os discos são tecidos, são estruturas esponjosas, maleáveis, tá certo? E sensíveis, tá? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: um esforço de muita carga, ou repetidas vezes, ou com muita angulação, e ainda com uma combinação desses fatores, ele, com o passar do tempo, vai deslocando massa para cá, para trás, tá bem? E o que deveria ser uma condição toda igual e dentro desse espaço, acaba extravasando para o lado de lá, como o esqueminha aqui está mostrando, e essa extrusão vai virando uma hérnia e vai acabar tocando ali, não é? Ele vai tocar, aqui no caso o modelo está mostrando a medula, ele acaba tocando na medula, certo? E isso vai provocar uma dor bastante limitante para essa pessoa e uma queda de qualidade de vida enorme quando chega nesse ponto, tá? Essa próxima imagem está mostrando praticamente a mesma coisa, só que agora a gente está vendo de cima. Essa seria, essa parte do desenho seria o disco intervertebral e essas são as estruturas ósseas, no caso as vértebras, tá bom? A medula que lá estava laranja, aqui está sendo mostrada por aqui, e da medula, a cada altura, saem feixes nervosos que vão energizar, tá certo? Regiões do corpo. Nesse momento aqui, nesse exemplo, a gente está vendo um disco que não deslocou para a medula, igual na imagem anterior, mas deslocou para um desses feixes nervosos e com certeza ele vai comprometer o funcionamento dessa região. Ela vai inflamar, ela vai ter uma queda, vai ter parestesia, vai ter queda de sensibilidade ali e mesmo de contração muscular, ok? Isso é um problema que acomete uma quantidade bastante grande de pessoas no mundo todo e que a gente quer tentar evitar com as informações dessa aula. Eu espero que tenha sido bastante aplicável para vocês, porque na verdade tudo começa com os erros de postura. Então, vocês que agora no momento estão em casa, tendo que permanecer mais tempo em posições que não são as habituais, cuidado nesse aspecto, tá bom? Um grande abraço. Se tiverem dúvidas, mandem essas dúvidas pelo caminho que vocês puderem me localizar, WhatsApp, Edmodo, Zoom, a gente vai conversando. Um grande abraço, bom descanso e até a próxima.